Olá, meu nome é Maísa Lemos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as ações de execuções de alimentos, as famosas execuções de alimentos, que são comuns, são rotineiras, mas muito advogado ainda patina na condução desse processo que geram atrasos e que acaba culminando que muitas vezes com uma má prestação de serviço para os clientes, né? Que são clientes normalmente vulneráveis, então é muito importante a gente dominar as técnicas, né? As técnicas. Eu costumo brincar que o Código de Processo Civil ele é uma caixinha de ferramentas, né? E que a gente tem que saber usar a ferramenta certa, porque às vezes você até tem uma ferramenta, ela resolve, mas ela não é adequada. Então, o importante é a gente entender as particularidades de cada procedimento para que a gente consiga atingir aquele objetivo mais rápido usando a ferramenta correta, né? E assim, a gente sabe que a gente já falou sobre as obrigações alimentares e elas têm origem de três formas, né? De relações de parentesco, pai e filho, de relações de conjugalidade, que são entre cônjuges, e decorrentes de ato ilícito civil. Então, vamos supor, uma empresa de companhia de transporte urbano atropela uma mãe de família e aí essa empresa é condenada a pagar alimentos para o descendente dessa pessoa. Também tem natureza de obrigação alimentar. Então, se essa empresa não paga, ela vai sofrer uma execução de alimentos. Então, aqui, o que a gente vai falar hoje? As execuções de alimentos, né? E primeira coisa que a gente precisa saber, a pessoa te procura, doutora, eu quero entrar com uma ação de execução de alimentos porque fulano não está pagando. Primeira coisa que a gente tem que saber, existe mesmo um título? Porque muitas vezes existe um acordo de boca. Ai, aí eu sofro. Aí se tem que, nesse caso, aí tem que entrar com uma ação de alimentos. Aí seria uma outra aula, tá, gente? É uma outra aula. Tem que entrar com uma ação de alimentos, pedir alimentos provisórios. Mas aqui a gente vai focar nas execuções, quando já existe um título, seja ele judicial ou extrajudicial, que são as formas que a nossa legislação prevê para a coerção para recebimento dos alimentos em atraso. Então, vamos lá. Primeiro, execução fundada em título judicial, tá? O que é para facilitar a vida de vocês? Gente, o que é uma decisão de título judicial? Um título que tem a assinatura do juiz. É isso. Então, vamos pensar uma decisão interlocutória, uma sentença, um acórdão do tribunal já transitado em julgado, ou um acordo homologado, porque muitas vezes, eu particularmente, eu não gosto de fazer acordo e deixar aquela coisa particular. Eu gosto de fazer, faz um acordo e pede para o juiz homologar, pede para o Ministério Público obedecer todos os trâmites, o juiz homologa, aquilo ali vira um título judicial, tá? E quando a pessoa procurar, vamos supor, a pessoa tem um título, tá? Ela tem um título bonitinho, amarradinho, a primeira coisa que a gente tem que olhar, quanto tempo de atraso que tem? Tá? Porque existem dois tipos de verbas para executar. A verba recente. O que é a verba recente? É aquela verba até 3 meses anteriores ao ajuizamento da execução. Então, vamos pensar aqui. Estou em setembro agora. Então, junho, julho, agosto. Tá? Então, se eu entro com a execução agora, para ela ter caráter de alimentar, né, que é a verba recente, eu posso entrar com essa execução e utilizar o rito da prisão. Tá bom? Por que se entende, né? O rito da prisão é um rito muito particular, ele priva a liberdade das pessoas, então ele só deve ser usado mesmo caso a pessoa, aquilo ali, aquela verba esteja de fato fazendo falta na subsistência da pessoa. Mas isso não quer dizer que não posso usar outros meios. Vamos supor que eu tenho lá uma dívida de 1 ano para trás. Eu posso usar o rito da expropriação. Então, o que acontece quando chega uma pessoa para você e te procura para entrar com esse tipo de ação? Você pode usar duas formas, duas ações na prática. Você pode entrar com uma execução pelo rito da prisão para receber as verbas 3 meses anteriores ao ajuizamento da ação, e ao mesmo tempo você pode entrar com uma execução pelo rito da expropriação, que a gente vai falar, calma aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, para poder cobrar as verbas anteriores a esse período de 3 meses para trás. Combinado? Então, aqui, verba pretérita é aquela vencida nos 3 meses anteriores aos últimos 3 meses, enfim, entendeu? É aquela vencida nos meses anteriores aos últimos 3 meses. Aqui, o credor, deixa eu arrumar meu microfone aqui que ele caiu. O credor, ele deve se valer do rito previsto para o cumprimento de sentença, chamado rito da expropriação, tá?
Ah, isso aqui é muito importante, gente. Você viu que eu falei assim, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e isso é uma escolha que cabe ao credor, obviamente, por meio do seu advogado, né? Se a gente sabe que a pessoa tem patrimônio e muitas vezes é melhor entrar logo com a execução pelo rito da expropriação, ainda que tenha as verbas pretéritas nos 3 meses anteriores, que vai ser mais efetivo, tá? Mas caso contrário, tem essa opção de entrar com uma e entrar com outra. E ao credor que cabe essa escolha. O juiz, ele não pode converter de ofício do rito da expropriação para rito da prisão e vice-versa, porque vão pensar assim, eu entro com 2. Aí o juiz, não, eu entro com uma só. Pegando todos os meses em atraso. O juiz fala assim, olha, não, nós vamos separar. Esses 3 últimos aqui vai ser pelo rito da prisão e esses outros aqui vai ser pelo rito da expropriação. Gente, isso não pode, tá? Isso é entendimento da STJ. Se algum juiz fizer isso, recorre. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar aqui o que acontece, viu? Você pode fazer a mudança no rito da execução. No custo da execução, perdão. Porque muitas vezes o réu ficou preso e não pagou. Não quer pagar, tá de birra, não quer pagar. E você sabe que ele tem patrimônio. Então você fala, não, ó, eu vou abrir mão do rito da execução, ele já cumpriu pena, não pagou, eu vou em cima do patrimônio dele. E como que faz essa mudança de rito? Por meio de um aditamento, viu, gente? É um aditamento da petição inicial. Esse aqui é muito importante, tá? Que eu falo da caixinha de ferramentas. Gente, qual que é a ferramenta para cobrar? É um auto apartado? É nos mesmos autos? A decisão definitiva, gente, transitada em julgado dos alimentos, ela deve ser cobrada nos mesmos autos. Então, essa ação já está arquivada. Desarquiva. Desarquiva e executa nos mesmos autos. Eu acho que até facilita, porque ele tem todo o histórico dessa ação. Mas se é uma decisão provisória, existe uma ação de alimentos e foi determinado lá, a título de alimentos provisórios, alimentos provisórios, para cumprir essa decisão, executar essa decisão, você vai ter que entrar com uma ação à parte. Você tira cópia desses documentos e instrui uma nova ação. E aqui, gente, como que é o procedimento da prisão? Que é muito comum assim. O cliente procura e fala assim, não, agora eu quero que ele seja preso. Eu quero que ele seja preso. É como se entrasse com a execução, o juiz já despacha determinando a prisão da pessoa. E não é assim, gente. Não é assim. Qual que é o procedimento? O requerimento do exequente, né, no caso o credor, o juiz vai mandar intimar o executado pessoalmente para pagar em 3 dias o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então, reforçando aqui, gente, a intimação deve ser pessoal, tá? E caso o executado ele não tome nenhuma dessas providências, né, o juiz ele também vai mandar protestar o pronunciamento judicial, aplicando o que couber o disposto no artigo 517, e ele vai mandar expedir um mandado de prisão para essa pessoa, tá? Só depois disso. Isso não é algo assim automático. Entrou com a execução, expede já o mandado de prisão, não é assim que funciona. Aqui eu trouxe uma particularidade, gente, porque assim, apesar de ser pouco comum, porque normalmente quem é funcionário público, os alimentos vão sendo já descontados na folha de pagamento. Mas vamos pensar que essa pessoa hoje em dia está empregada ou passou num concurso e mesmo assim não está pagando a pensão. Nesse caso, quando o executado for funcionário público, vocês podem já mandar, quando entrou com a execução pelo rito da expropriação, vamos pensar aqui, já para descontar em folha. Já descontar em folha. E tem que orientar, nesse ofício tem que estar constando que, inclusive ressaltar que, sob pena de desobediência, né, que o desconto deve ocorrer a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Então, isso sempre gerou muita confusão, que o empregador fica assim, mas será que eu tenho que fazer retroativo? Não, é a partir do próximo. E ainda tem outro detalhe, é para começar a descontar a pensão na folha de pagamento. E ainda tem a possibilidade, isso aí o juiz vai determinar também, num outro momento, de descontar os atrasados, aquelas verbas lá de trás, na folha de pagamento também da pessoa, até vencer essa dívida. E o limite é de 50% dos ganhos líquidos dessa pessoa. Tem aqui um artigo também que eu acho interessante, que eu trouxe, gente, porque é tanto estresse que tem esse tipo de ação, né? Tanto estresse que gera muitas vezes, principalmente no credor, na família do credor, né? Do alimentado,
e do advogado, o estresse, que a gente vê que tem uma conduta procrastinatória do executado, já tem tempo isso, a gente aí fala que o juiz deverá dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática de crime de abandono material. Muitas vezes que passa batido, o juiz nem fala. E aí você fica assim, juiz manda oficial, o juiz ignora. O advogado mesmo pode fazer isso, tá, gente? O advogado pode instruir a documentação e levar para o Ministério Público, para o Ministério Público tomar uma providência nesse sentido. Vamos lá. Aí que eu tô falando aqui, ó. Isso ajuda muito nos casos concretos, mas precisa demonstrar, gente. Não é porque ele fez uma vez. Não, é uma conduta reiterada. Tem que ter elementos concretos para poder pedir esse tipo de coisa. Esse estresse também que você pode gerar no executado pode fazer com que ele pare de atrasar ou de não pagar as prestações dos alimentos. Esse aqui eu trouxe, gente, eu até destaquei, que é assim. Acumulação de ritos. Gente, não. Escuta bem o que eu vou falar. Não é possível requerer ao mesmo tempo a intimação do devedor para pagar sob pena de prisão e sob pena de multa e penhora. Não tem. É um ou outro, tá? Nunca façam isso. Ou você escolhe a pena da prisão, ou você escolhe o de penhora. Pode ser que no curso da execução pelo rito da prisão você mude e queira dar expropriação? Pode, mas nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Isso é muito importante. Uma particularidade deste tipo de ação, gente, é muito comum, que é não localizar o executado. E agora? Eu coloquei aqui primeiro a citação por edital, mas para mim, assim, é a última coisa que você tem que tentar. Última coisa. Primeiro, você vai pedir para o magistrado buscar o endereço nos sistemas que ele tem acesso, que é o Bacenjude, o Infojude, o Renajude e o Ciel. O Ciel é dos cartórios, tá? Eleitorais. Isso aqui é uma facilidade que hoje em dia tem, porque antigamente era luta, sabe? Era oficiar a companhia elétrica, de energia elétrica, companhia de luz, de telefone, oficiar o próprio TRE. Então, isso aqui é uma facilidade que hoje em dia que muitas vezes agiliza os processos de execução. Não localizando o devedor e sabendo que, mesmo sem citar, viu, gente? Mesmo sem citar. Você pode pedir a conversão, aqui está falando deve-se, né? Mas você pode pedir a conversão, você não é obrigado, mas você pode pedir a conversão do rito da prisão para o rito da expropriação. E aí você pode pedir a penhora. A penhora de bens dele, que na verdade é uma averbação premonitória ou hipoteca judicial. Aqui agora nós vamos falar de execução de obrigação alimentar decorrente de título extrajudicial. Eu, particularmente, quando eu vou fazer algum tipo de acordo, eu não gosto da questão do título extrajudicial. Eu gosto sempre do título judicial, mas eles existem, tá? E o que são? Documentos assinados pelo devedor e por duas testemunhas, devedor e credor, tá? Obviamente a mãe assinando pelo menor. Uma escritura pública e um instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Isso aqui também é muito comum, viu, gente? A própria Defensoria faz, do Ministério Público. Às vezes tem serviço nos fóruns das cidades, onde o conciliador é que homologa não, né? Que assina ali, que intermedia esse acordo. Então, esses são títulos extrajudiciais. E qual que é o procedimento dessa execução? É o citar o executado para em 3 dias efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e dos que vencerem no curso. E aqui é a mesma questão, provar que fez, justificar a impossibilidade de fazê-lo. Aqui é a mesma história, se o devedor tem emprego fixo, né, vamos pedir o desconto em folha. Já indique e pede na inicial. Oficial empregador e fazer o desconto. E no geral, gente, aplica-se no que couber os artigos daqui para frente, fica bem parecido com a questão do 528, né, parágrafo 2º ao 7º, porque é bem parecido com a questão da execução de sentença de alimentos. E se também aqui, se a execução for de verba pretérita, vocês lembram que lá na frente eu falei da verba pretérita e a verba recente, né? A verba pretérita, ela perde o caráter alimentar. Supõe-se que a pessoa não está ali passando necessidade efetiva, né? Porque ela demorou tanto para entrar. Isso é tudo suposição, tá? É o entendimento do nosso judiciário. Se a execução for de verba pretérita, não se aplica a pena de prisão. Aqui, gente,
eu trouxe alguns pontos que eu acho muito importantes para quem vai trabalhar nesse tipo de ação. E assim, eu percebo muito nessas ações no direito de família, de uma maneira geral, que a gente tem que estar atento à lei, tem, mas mais do que isso, obviamente a gente tem que obedecer o texto legal, mas a gente tem que estar muito atento à interpretação do STJ. Porque eu vejo que eu às vezes até brinco que eu falo que cada juiz tem seu próprio CPC, porque eles aplicam da maneira que eles entendem, né, que eles interpretam. Isso causa muita confusão de entendimento, né? Às vezes dentro de uma mesma comarca, juízes com gabinetes lado a lado têm entendimentos diversos sobre o mesmo assunto. Então, eu acho muito importante para o advogado que atua nessa área estar atento ao texto legal, mas ao mesmo tempo atento ao STJ. Eu acho que, assim, é quase obrigatório. Por quê? Porque o STJ, ele uniformiza os entendimentos sobre determinados assuntos, tá? Então, muitas vezes, naquilo que a lei é omissa, o STJ vem ali, pacifica o entendimento e facilita muito para a gente no dia a dia. Então, aqui, por exemplo, pagamento parcial impede a prisão. Pensa lá, o Zezinho foi preso, tem uma dívida de mais de 20 mil reais, ele vem lá chorando miséria e paga 10 mil e quer ser solto. Não, gente. Não. Isso aí, ele vai cumprir a pena. Se ele não cumprir, eu quero sair logo, vou pagar só uma parte. Não, ele vai sair logo se ele pagar tudo. Se ele pagar tudo. Aqueles para trás e os que venceram no curso do processo. Tá? Então, o pagamento parcial de obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor. É necessário atrasar quantas prestações para que se possa executar a pensão? Gente, então a lenda urbana, né? A lenda urbana dos 3 meses. Mas não. Com 1 mês de atraso, vocês já podem entrar com execução de alimentos. Não precisa esperar os 3 meses. Essa questão dos 3 meses tem muito a ver com essa questão da verba alimentar, do caráter alimentar, tá? Porque é urgente, tá? Mas não quer dizer que você tenha que esperar os 3 meses. Posso protestar a sentença e incluir o nome do devedor em cadastro de proteção de crédito? Pode, deve, tá? Faça isso, dá canseira. Devedor paga para quem enche o saco. Então, pode encher o saco dele nesse ponto aqui também. Isso aqui é muito comum, gente. Os paizões apresentam como justificativa, porque eu passei férias e eu comprei comida, comprei roupa, por isso que eu não paguei. Não é justificativa. Não é. É possível compensar os alimentos devidos em dinheiro com alimentos pagos in natura? Não. Não é. Tá? Então, isso aqui não é justificativa para não pagar. Esse ponto aqui, gente, parece inofensivo, mas ele dá tanto trabalho no dia a dia, sabe? Quando começam os efeitos da sentença que modifica alimentos? Porque é muito comum, vamos supor, uma pessoa consegue lá uma pensão de 2 salários mínimos. Passado um tempo, o pai, a pessoa que está, normalmente é o pai, eu sempre falo pai, gente, porque normalmente é o pai que paga. Mas vamos pensar que esse pai entra com a ação de uma revisional pedindo para passar para 1.000 um salário mínimo porque ele perdeu o emprego, né? Aí a questão é, quando é que começa a ter feito esse valor de R$1.000? Gente, é da citação. Mas vamos da citação da parte que recebe a pensão, tá? Do alimentado. Mas vamos pensar que isso aí demore anos para resolver, da citação até efetivamente ser uma sentença, sei lá, demore 2 anos. Tem que pegar o atrasado ali e compensar? Não. Tá? Porque tem lá a questão da irrepetibilidade dos valores, impossibilidade de compensação do excesso pago. Alimentos não se devolve. Mesmo que pague errado, mesmo que pague a mais, não devolve. Mas essa informação é muito importante. Por exemplo, no caso de exoneração de alimentos e, ao mesmo tempo, o filho está lá executando esse pai, esse argumento da exoneração de alimentos é algo que ajuda, que facilita no dia a dia do advogado que trabalha com esse tipo de ação de alimentos, ter noção de quando começam os efeitos da sentença que modifica, tá? Isso aqui é principalmente importante para quem advoga para os devedores de alimentos. Descumprimento de acordo na execução pode ensejar a prisão? Sim. Descumprir o acordo pode pedir a prisão, não tem nada que impeça. É possível penhorar FGTS e PIS para pagamento de pensão alimentícia? Pode, só que aqui eu queria contar uma particularidade. Ninguém acessa o sistema do FGTS, o juiz não tem acesso. Tá? Então, para poder descobrir se esse pai tem FGTS ou PIS, o juiz tem que oficiar a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal informar, e aí sim o juiz vai determinar a penhora desses valores. É possível penhorar bem de família para pagamento de pensão?
É sim, porque tem o mito, né, do bem de família, que ninguém pode penhorar, e só que existem as exceções, e a pensão, a pensão alimentícia é uma dessas exceções, então pode sim penhorar. Questão, é possível cumprir a prisão por conta de alimentos em regime semiaberto ou domiciliar? Gente, assim, essa questão da pandemia mudou muito, né? Até se proibiram as prisões, e, em tese, toda prisão por alimentos ela é cumprida em regime fechado. Mas, obviamente, tem as exceções, pessoas com a saúde debilitada, pessoas mais velhas. Então, é sim, pode ser cumprido no regime semiaberto ou domiciliar, tá? Então é isso, gente. Eu tentei fazer uma aula bem objetiva, englobando os pontos principais desse tipo de ação. Aí tá meu contato. Qualquer pessoa que precisar pode me chamar. E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula.